Ao som dessa linda canção, Volta Pra Casa, a gente inicia essa entrevista mais do que especial. Hoje, com ela, cantora Raquel Novaes, que já teve participação conosco aqui na Rádio Transmundial e hoje nos dando a honra mais uma vez dentro da programação para falar de mais um lançamento, mais um trabalho. Raquel Novaes, seja bem-vinda aqui mais uma vez na programação RTM Brasil, seja bem-vinda, você já é parte aqui da família RTM Brasil. Queria estar aqui mais uma vez, meu carinho é muito grande pela RTM Brasil, tenho amigos aí, quero já aproveitar e mandar um beijo especial para a Suzy, para o Rick, e hoje, mais uma vez, é uma alegria estar aqui batendo esse papo, contando sobre essa novidade, né, e que o senhor conduza a nossa conversa aqui. Obrigada pelo convite. Muito bem. E dos outros momentos aqui, as outras ocasiões, sempre também foi anunciando novidade, trabalhos novos, né? E a gente fica feliz, né? Quando a gente tem novidade para anunciar, coisa boa, né? E ainda mais que fale do amor de Deus. E a gente, quando eu até conversava isso aqui com a nossa produção, aqui com a Karina, com a equipe, a gente quando ouve você cantando, quando também vemos você conversando, transmite essa empatia, não só empatia, mas essa naturalidade de alguém que realmente ama e adora a Cristo e quer transmitir, falar para todo mundo disso. É bom demais, né? Ele é demais, ele é. A gente ama Jesus e quer viver para ele todo o tempo. Obrigada mais uma vez, Ricardo. Muito bem, olha, e o álbum ao vivo nos Estados Unidos tem emocionado muitas pessoas. E como é que nasceu a ideia desse projeto, né? Como é que foi gravar em Jacksonville? Eu tenho, na minha denominação, na minha igreja, tem vários irmãos ali em Jacksonville, nos Estados Unidos. Tem muitos brasileiros lá? Como é que surgiu essa ideia de fazer também o trabalho lá nos Estados Unidos? Bom, foi uma surpresa para mim, isso é coisa das loucuras do Ricardo Carreiras, né, que é o diretor da Mozilla Records, que é a nossa gravadora. Nós fizemos um primeiro projeto, que foi produzido pelo Baruch, e desse projeto, uma das músicas que ficou muito conhecida foi O Amor de Deus, que é Logo Eu, né, e depois, para esse segundo projeto, o Ricardo teve essa brilhante ideia de gravar nos Estados Unidos. Eu não conhecia Jacksonville, na verdade, acho que foi a primeira vez que eu fui para a Flórida. Eu já tinha ido ministrar, mas para conhecer assim, algumas cidades, foi nessa vez da gravação. Jacksonville é norte da Flórida. Eu não sei te dizer se lá tem muitos brasileiros, eu sei que Orlando tem muito, na região de Orlando, Tampa tem muito brasileiro, mas ali não sei te dizer. Mas foi a cidade que o senhor preparou, um lugar muito especial, era uma fazenda de um pastor de verdade, um irmão nosso em Cristo, americano, que cedeu aquele espaço, é um celeiro que ele transformou em estúdio, a gente gravou ali 7 canções, e essa que a gente lançou agora é a última canção desse álbum. Ô Luan, tem como a gente colocar algumas imagens da gravação, não é isso? Tem essa possibilidade, Luan? Tendo possibilidade, você já pode intervir e colocar, ok? Aquelas imagens, isso, olha aí, né? Gravando já no próprio cenário. Descreve um pouquinho pra gente o cenário aqui, Raquel. É isso que eu estava te falando, era um celeiro, né? E esse pastor, ele transformou, porque ele é músico também, então ele transformou esse celeiro num estúdio. Se você prestar atenção, tem muitos instrumentos vintages, né? Instrumentos decorando, coisas mais antigas. E aí aquele próprio espaço se transformou no nosso cenário, a gente não precisou acrescentar praticamente nada, usando ali, ó, um monte de guitarra, né? Pendurada na parede. Sim. Foi esse cenário que ficou tão especial e a gente louva a Deus. E não foi só isso, sabe, Ricardo? Eu gosto de contar, assim, que foi uma tarde, assim, a gente começou por volta da hora do almoço, foi tão especial, havia uma presença de Deus tão grande ali, a gente foi gravando uma música após a outra, não tivemos nenhum problema técnico, nenhuma intercorrência, tinha um coral de mais ou menos umas 30 pessoas cantando com a gente as canções, então a presença de Deus encheu aquele lugar de forma tão especial, sabe? E aí eu sei, a gente tem ouvido muitos testemunhos de pessoas que de alguma maneira têm sido abençoadas, né, por essas canções. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e já aproveito para agradecer a Mozilla, nossa gravadora, que tem investido, né, e mais do que eu podia imaginar, Deus tem usado a Mozilla para nos abençoar e fazer com que a nossa voz alcance mais pessoas. Eu estou feliz demais. Muito bem, ainda mais nesse tempo de tecnologia em que tão rapidamente a sua voz alcança quilômetros e quilômetros de distância, né? Como agora, por exemplo, estamos falando e gente no exterior também nos acompanhando. Bom, e a canção Volta Pra Casa, ela encerra o álbum com uma mensagem
bem sensível, forte, especialmente também nesse tempo de Páscoa, né? Que se fala sobre o sacrifício de Cristo, sobre o que ele fez por todos nós. O que te inspirou nessa composição? Qual é a relação dela com a parábola do filho pródigo? Essa parábola fala fortemente ao seu coração, Raquel? Com toda certeza, uma das parábolas mais lindas, né, das histórias mais lindas contadas por Jesus. E o que aconteceu é que eu estava lendo um livro e num momento desse livro tinha uma frase assim, uma experiência que o autor contava que ele teve com Deus. Ele ouviu o Senhor dizendo para ele assim: diga aos meus filhos que voltem para casa, porque eles se envolveram com tantas coisas, eles estão correndo atrás de tantas coisas, estão distantes. Diga aos meus filhos que voltem para casa. E essa frase, diga aos meus filhos que voltem para casa, ficou no meu coração de um jeito que aí, uma noite, tentando dormir, não conseguia dormir, ficava pensando nisso, acabei levantando e fui para a sala, e Deus foi nos dando, né, a melodia e a letra dessa canção, e me veio à mente essa história, assim, de como aquele pai ansiava pelo retorno do filho, né? O filho decidiu viver distante, mas o pai ele não impediu que o filho fosse para longe, mas havia uma expectativa no coração do pai de que aquele menino voltasse, né? E aí, depois que ele desperdiça tudo e cai em si, ele lembra do pai, lembra da casa do pai, e a Bíblia fala ali que antes dele chegar, o pai de longe vê o filho e corre ao encontro do filho, né? E não só isso, Ricardo, porque quando eu escrevi, eu pensava nesse filho, mas eu também pensava nesse filho mais velho, que está dentro de casa, mas que Sim. às vezes também está perdido, porque está envolvido com o trabalho do pai, com as coisas do pai, mas não está num relacionamento profundo com o coração do pai. Então, essa música é um convite, tanto para aquele que está longe, quanto aquele que está perto, mas não tão perto do coração de Deus. É o Senhor dizendo, volta para casa, volta para a comunhão, volta para o relacionamento, para a intimidade. Então a composição dessa canção ela é totalmente sua, é isso? Essa é. Você tem facilidade para compor? Você sente assim uma naturalidade para fazer composições? Vou falar da minha experiência, assim, tem momentos que parece fácil. Essa, por exemplo, é uma música muito rápida, parece que é um presente que Deus dá, né? Mas já houve situações em que me vem só uma ideia e ali a gente vai trabalhar bastante, pensar bastante, mexe um pouco, no outro dia volta, mexe mais um pouco, abandona, depois de um tempão volta, trabalha mais um pouco. Então, às vezes é fácil, às vezes não é. É assim. Muito bem, agradecendo também aos queridos ouvintes, Adriana Rezende, também a Miriam Castro em Teresina, Piauí, o Josias Gomes, também a Lucidalva em Macapá, no Amapá, Guilherme Toledo, lá nos Estados Unidos, a Maria Medeiros em Natal, Ivanilson Guedes em São José do Ribamar, no Maranhão, e lá no Pernambuco, a Neide Mavega aqui conosco. Estamos conversando com a Raquel Novaes e falando desse álbum. Ô Raquel, então nós temos aqui, fechando o álbum, a música Volta Pra Casa, né? Mas você também, nesse álbum, falou sobre gratidão em Mil Motivos. É um feat, né, com Fernandinho, não é isso? Tivemos também aqui Alegria, Sou Feliz, falando sobre alegria em meio às dificuldades, sobre o descanso em teus braços estou seguro. Como é que você enxerga o papel da música para que aquele que ouça, aquele que vai ouvir o teu trabalho, essas canções, sinta-se motivado, encorajado para enfrentar os desafios da vida? A música é a arte que mais rápido alcança o coração das pessoas. E eu vejo a música como um instrumento que Deus realmente nos deu enquanto seres humanos, né? E quando a gente pode associar o poder da música de alcançar o coração de alguém com a mensagem da palavra de Deus, porque é a ênfase, né, que nós tentamos desenvolver no nosso ministério, aprendemos isso com o pastor Ademar de Campos, sobre cantar a palavra de Deus. Então, quando você associa a música, que por si só já é um instrumento poderoso, com a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra o coração, essa palavra que transmite vida associada à música é um instrumento poderosíssimo de consolo no momento da dificuldade, de fortalecimento no momento da fraqueza, de clareza no momento da escuridão, porque a gente atravessa momentos assim, né, de incertezas, de dúvidas, e aí quando você vem com uma palavra de Deus cantada, aquilo traz clareza. Então é um instrumento poderoso de edificação do reino de Deus e de glória, né, para o nome do nosso Pai.
Raquel, você tem uma trajetória linda aí, né? Trajetória solo também, participando também com outros grandes nomes que louvam a Deus também, né? Exaltam a Cristo. Com o seu talento. E como é que você vê em relação à parceria? Por exemplo, você teve essa parceria com o Fernandinho, com a Tamires Garcia, né? Como foi dividir essas canções? Como é que você enxerga, né? Você estar ao lado de outras pessoas também tem um compromisso, envolvimento. É importante você ter um feeling, né? Uma sintonia fina naquilo que você se propõe, né, Raquel? Com toda certeza. E o que eu acho mais incrível é assim, como o corpo de Cristo se completa, né? Porque, por exemplo, eu nunca imaginei um dia gravar com o Fernandinho, né? Alguém que, assim, quantas canções do Fernandinho eu já cantei na minha igreja e canto até hoje, amo as canções do Fernandinho. E a forma como ele topou participar, e não só assim, não, eu vou, participo, não. Ele teve uma postura de quem queria abençoar, quem queria confirmar, no final, né, da nossa gravação, ele pediu a palavra, ele trouxe um texto que Deus colocou no coração dele para nós, para mim e meu esposo. Ele orou por nós. Então, essa intenção de promover o outro, né? Isso é reino de Deus, isso é maravilhoso. Conhecer a Tamires, por exemplo, que é uma moça mais nova, né? Que tem assim uma pegada até um pouco diferente do meu ministério. O ministério da Tamires vem com uma marca mais profética, né? Foi maravilhoso também poder contar com ela, unir, né? Não digo nem gerações diferentes, porque não é tão grande a diferença assim, mas momentos diferentes, né? E poder juntar ali. E o mais especial, Ricardo, é que a gente cantou uma música que é da minha história e é da história dela também, porque Minha Alma Engrandece ao Senhor, Asaf Borba, um clássico, né, da música cristã, e a gente poder juntas cantar ali, depois uniu com uma música minha lá do começo do meu ministério, uma música chamada Adorado. Foi muito especial, foi uma música assim que foi muito rápido, já batemos 1 milhão, lançamos há pouquíssimo tempo e tem ido muito bem. Onde a gente vai, todo mundo canta, porque todo mundo conhece, né? Tem sido muito legal. Você citou também alguns nomes, né? Por exemplo, agora há pouquinho, Paulo César Baruch, também conhecido de todos nós aqui, um abraço a ele. Também o Asaf Borba. Você conhece pessoalmente o pastor Asaf? Sim. Conhece, Sim, né? conheço. Esteve aqui em casa já algumas vezes, Rosana, Aurora, André, uma família muito especial. E quando a gente pediu, né, autorização, mas, posso cantar a sua música, posso gravar? Então, ele foi tão, assim, solícito, ficou tão feliz. Aí ele veio aqui em casa antes do lançamento, a gente cantou junto. E é alguém que inspirou demais a minha vida, meu ministério, tanto quanto a Ademar de Campos, porque desde Sim, criança a gente canta Azaf Borba, né? exato. Então, eu fiquei muito honrada de poder cantar uma música do Azaf nesse projeto. E você hoje é uma referência também para essas novas gerações, né? Você, assim como a Ademar de Campos, também o Asaf, no seu contexto, você também, graças a Deus, louva a Deus por isso, é uma referência aí no seu talento, no seu posicionamento, porque não é só o posicionamento como cantora, né? Como uma pessoa que apresenta canções, enfim, é o seu posicionamento como também como cristã, como serva de Deus, como mãe, né? Enfim, você transmite todo um contexto dentro da sua trajetória. Isso é importante, né? Amém. Eu não sei se eu sou essa referência. Quando eu penso em Ademar, Mas é sim. Azaf, né, Daniel, eu acho eles tão assim. E para mim eu me sinto bem menorzinha, mas eu louvo a Deus. E Deus sabe, sim, do meu coração. E eu entendo também que Deus não escolhe os melhores, né? Ele levanta Exato. quem Ele quer. Então, da forma como Ele quiser usar a nossa vida, eu digo, eis-me aqui. Mas não me sinto assim, nem de longe, como uma referência para como esses homens foram para mim. Mas é assim, olha só, e falando também, agradecendo a Mozilla Records, mesmo com esse lançamento tão recente, você já está até preparando, tem novidade chegando aí, né? Novidade do projeto O Acústico com a Mozilla Records. O que você pode adiantar aqui para a gente? O pessoal quer saber. Aliás, antes de você falar, já repete aqui para a gente qual é o seu Instagram, né? O pessoal já pode encontrar também os trabalhos, as músicas nas plataformas digitais. Já está tudo disponível, Raquel? Tudo disponível, o álbum inteiro agora, porque até então a gente ia lançando singles, né? Uma música de Sim. cada vez. Agora você já pode ir lá e ouvir o CD inteiro. Inclusive, essa semana o meu esposo Marcelo comentou: puxa, como é diferente a experiência de você ouvir o CD todo, né? O disco todo. Então você pode acompanhar. O meu nome, pessoal, é Raquel com CH. E eu gosto sempre de falar aqui, não é frescura. Meu pai morreu, meu pai, o Senhor levou meu pai, eu era muito bebê ainda, eu não tenho lembrança nenhuma do meu pai. Mas foi o meu pai que escolheu o meu nome, ele disse para minha mãe, vai ser Raquel e vai ser com CH, então é Olha, Rachel, né?
Eu não tenho lembrança, mas eu carrego essa marca no meu nome, que é do meu pai. Então você vai encontrar a gente em todas as plataformas de streaming, nas redes sociais, é Raquel com CH, Rachel Novaes Oficial. Raquel Novaes Oficial. E aí você vai acompanhar tudo a gente está postando lá todo dia alguma coisa, algum vídeo de devocional, uma palavra para edificar, um trechinho das canções. Toda semana a gente faz uma live muito simplesinha aqui na nossa casa, eu, meu esposo, às vezes minha filha, a gente compartilha o nosso momento de louvor ali em família, né, com as pessoas, e muitas pessoas têm acompanhado esse momento. Então você também pode acompanhar com a gente. Eu espero que de alguma forma isso abençoe sua vida, sua casa. Maravilha, então siga lá, @Raquel Novaes Oficial com CH. Muito bem, Raquel, e a gente fica feliz aqui em ter esse momento especial com você, e a gente gostaria até de encerrar, depois do nosso bate-papo, a nossa conversa, com um vídeo, né? Um trecho desse lindo vídeo. É um clipe, ele está disponível também no YouTube. Como é que o pessoal pode assistir a este e também os demais clipes do que você já fez em outros trabalhos, Raquel? Você pode acompanhar pelo canal da Mozilla Records no YouTube ou até pelo nosso canal, coloca lá, Volta para Casa, Raquel Novaes, e você vai assistir. Essa música é a única que eu não tô tocando, que para mim é até um desafio, porque eu falo que o teclado parece que eu me escondo atrás, né, do teclado. Essa música não, eu tô só cantando, é mais intimista, é piano, um baixo acústico e uma guitarra, foi um arranjo até diferente, né, então você pode conferir o clipe lá no YouTube, também ouvir só o áudio em todas as plataformas de streaming. E, Ricardo, eu falei você comentou, né, do projeto novo, eu só queria dizer que esse acústico, gente, que está chegando, está, assim, olha, foi diferente de tudo que eu já fiz. Pensa num som, um som mais limpo, mais clean, menos coisa, não tem bateria, é um negócio mais intimista, é muito violão, piano, pouquinha coisa assim, um carrom, é um som mais limpo. E tem clássicos, por exemplo, não tenha sobre ti só cuidado. Olha a outra que tem gente que vai lembrar. Essa paz que sinto em minha alma. Lembra dessa? Lindo, lindo, sim. E também tem músicas novas, tem Santo para Sempre, tem Clamo de Jesus. Eu não sei nem se eu podia estar falando, mas vocês vão gostar, gente. Para você ligar o carro, pegar a estrada e ir ouvindo na paz. Esse acústico, ele foi gravado em estúdio? Também foi gravado lá em Jacksonville? Como é que foi o contexto da gravação? Totalmente em estúdio, o que foi para mim bem diferente, né? Porque tudo que a gente faz normalmente é ao vivo. Então esse projeto é um projeto só de estúdio, foi gravado aqui no Brasil mesmo, em São Paulo. Quando é que a gente vai ter esse trabalho assim para já acessar e poder viajar no carro ouvindo esse sonsaço aí? Como é que vai fazer? Como é que vai ser? Eu não sei. Então, em breve. Então o pessoal tem que seguir em @Raquel Novaes Oficial com CH, ok? @Raquel Novaes Oficial. Ô, Raquel, se o pessoal também seguir a Mozilla Records, também fica por dentro de tudo que acontece no seu trabalho também, né? Tudo. Os projetos. E não só do meu, né? Se você seguir a Mozilla, você vai saber de tudo que está acontecendo com todas as artistas, que é gente muito boa, muito qualificada, que vai abençoar muito sua vida. Olha aí, você já deu uma palhinha pra gente do que tem esse projeto acústico, linda mesmo. Essa Não Tenha Sobre Ti, conhecemos também com Wesley e Malene, não sei se você conhece os dois. Com certeza, conheço. Gente, beijo pra eles. Maravilhosos. Essa paz que eu sinto, se eu não me engano, é o Vavá Rodrigues quem compôs, não é? Você conhece o Vavá? Vavá Rodrigues? Conheço, inclusive recentemente a gente se falou sobre uma agenda, conheço, já estive até gravando, acho que foi um especial de comemoração de aniversário da RPM, eu acho. Olha, é isso aí mesmo, teve uma isso música, mesmo. Foi. Aí ele estava dirigindo. Figuraça, gente boa demais. Muito bem. Raquel, agora deixa uma mensagem então aqui para os nossos ouvintes, você fique à vontade para deixar aquela palavra de incentivo também para quem está, quem sabe, começando, tem vontade também de se envolver no ministério, também muitos jovens. Fique à vontade aí a palavra para os ouvintes. Bom, para quem tem o desejo, né, de servir ao Senhor nesse ministério, um pouco da minha experiência é servindo a minha igreja, né? A gente sempre serviu a nossa igreja local, nossa igreja que nós estamos aqui em Ubatuba, já há 27 anos nós servimos no Ministério de Louvor até hoje. Todo primeiro domingo do mês eu ministro na nossa igreja e foi aqui que tudo começou. Eu tive pessoas que me influenciaram antes, né, coisas que eu aprendi antes, mas todo esse projeto de gravação e de
entendimento melhor de ministério, de serviço à igreja, aconteceu na minha igreja, Comunidade da Graça, em Ubatuba. Então, envolva-se com a sua igreja, sirva a sua igreja, faça o melhor que você puder no serviço à sua igreja. E aí, se Deus tiver algo realmente no propósito dele, né, para a sua vida, de tirar você dali e ampliar o seu raio de ação, ele vai fazer, porque é ele que faz. Mas de todo o seu coração, seja fiel onde Deus tem te colocado, sirva com todo o seu amor, se prepare, né? Busque conhecer cada vez mais, se prepare musicalmente falando, espiritualmente, faça o melhor para o seu crescimento e seja fiel nesse pouco que Deus colocou nas suas mãos. E se Deus tiver isso no coração dele, ele vai te tirar do pouco, entre aspas, né? Porque nunca é pouco. Servir a igreja local é maravilhoso. Mas se ele tiver um propósito de que isso alcance mais pessoas, ele vai poder fazer isso através de você. Muito bem, aqui na RTM Brasil, Raquel Novaes. E olha só, falando sobre essa linda canção que nós vamos ouvir agora também no finalzinho, Volta Pra Casa. E já confira também esse lindo álbum que está disponível em todas as plataformas digitais. Lembrando que a música Volta Pra Casa, repito, já está disponível em todas as plataformas digitais. Seja Deezer, Spotify, né, Raquel? Quem mais? Todas elas. Amazon todas Music, Google Play, todas. Muito bem, muito obrigado e seja sempre bem-vinda aqui na nossa programação quando tiver novidades, quando tiver também o lançamento do acústico. Põe aí a turma da Mozilla, agradecendo também a assessora, né, que também gentilmente nos ajudou, e vai ser uma alegria sempre anunciar aqui e divulgar o trabalho de vocês, viu, Raquel? Muito obrigada, um abraço para todos vocês, todos os ouvintes da RTM, e até a próxima, se Deus quiser. Vamos então finalizar tocando essa linda canção. É o clipe, uma parte do clipe para você conferir. Agora, Volta Pra Casa. Obrigado, Luan, pelo auxílio, pela querida Michele Gomes e também a Karina Joubert pelo auxílio aqui na produção. Lembrando que conversamos hoje com a Raquel Novaes. O álbum já está disponível para você pela Mozilla Records. Busque lá nas plataformas digitais, bem fácil, para você também acessar e conferir e ouvir essa e outras canções. Vamos então fechar com você. Volta Pra Casa com Raquel Novaes. Não tenha medo, eu paguei o preço. Essa distância é menor que um passo seu. Quero ouvir a sua voz e curar seu coração. Nova vida.